Senhor, esta manhã estamos diante de Ti, não porque não tenhamos estado com o Senhor, mas estamos neste momento específico nesta manhã e queremos estar aqui por inteiro, Senhor. Não queremos estar aqui pensando em lo que deixamos em casa, em que vamos almoçar, em como vai ser nosso dia depois que saímos daqui. Senhor, queremos estar por inteiro neste lugar. Espírito, alma e corpo, Senhor, reunidos neste lugar, para que a vida de Deus seja ativada, multiplicada, desenvolvida, animada, se podemos dizer assim, no sentido, Senhor, de reabilitada, para que nós possamos corresponder à expectativa do Senhor nesta manhã. Em nome poderoso de Jesus, Senhor. Tudo o que é externo, tudo o que é alheio, tudo o que é invasivo, tudo o que é perturbador, Senhor, tudo o que é ladrão, nós queremos distanciamento dessas coisas agora, para que nada nós sejamos roubados, em nada nós sejamos, Pai, saqueados, e possamos ouvir a Tua voz e entender e compreender tudo aquilo que o Senhor pede para nós neste tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Muito bem, nesta manhã quero compartilhar uma palavra com vocês, que faz parte da sequência que a gente começou há umas 3 semanas atrás. Começamos com a mulher de Sunem, e vimos lá quando a vida vai embora, na figura do menino, não é? Quando a vida vai embora, perdemos a visão, trocamos as palavras de louvor e adoração por palavras de murmuração, de crítica, e termina sendo inutilizado o trabalho das nossas mãos. Foi o que vimos há 15 dias atrás, mais ou menos, amém? Sim? Depois, o domingo passado, continuamos com a mesma temática, mas trabalhamos com o texto de João capítulo número 11, quando o Senhor faz ressurgir Lázaro dentre os mortos. E a pergunta que fizemos o domingo passado é: quão vulnerável sou ao toque do corpo? Porque depois de o Senhor ter dado a voz de comando para Lázaro sair do lugar onde ele estava, disse que Lázaro estava todo enfaixado seu corpo inteiro, e tinha um lenço que cobria também seu rosto, sua face. Então, quando eu estava estudando, eu entendi que os olhos, a boca e as mãos estavam paralisadas, inutilizadas, a exemplo do menino, filho da mulher de Sunem. E o texto diz claro que Jesus o fez retornar à vida, mas pediu para aqueles que estavam ao redor que tirassem as faixas de Lázaro. Então, na semana passada, o teor de nossa conversa foi o quão vulnerável eu sou ao toque do corpo, porque Deus me dá a vida. No caso de Lázaro, me deu a vida, e quando falo a vida, não falo que você nasceu, me estou referindo à vida de Deus que está em você. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que se fez tudo novo. Eis que te digo, Nicodemos, você é necessário nascer de novo. A essa vida me estou referindo. Não me estou referindo a uma vida corpórea. Não me estou referindo que Deus te fez nascer fruto de uma noite de amor de teu pai com tua mãe. A essa vida não me estou referindo. Então, essa vida cresce e se desenvolve quando sou vulnerável a Deus, mas também ao toque do corpo. Porque o corpo nutre o próprio corpo. O corpo sara o próprio corpo. Me está entendendo? Quando há algum problema em meu corpo, o corpo se comunica para que, chamemos assim, tudo o que faz parte do corpo se concentre naquele lugar ferido, adoentado, para que eles possam, certo, ajudar o corpo. Por quê? Porque o cérebro tem consciência que aquilo que está acontecendo numa parte do corpo pode paralisar todo o corpo. Me faço entender? Perfeito? Então a gente vem caminhando nesse sentido.
não é? Porque este homem aqui tem uma preocupação. E qual é essa preocupação? Estamos expostos a uma verdade, estamos expostos a uma revelação, mas parece que somos muito retardatários em responder, em reagir àquilo que Deus nos está falando. Perfeito? Demoramos muito, ok? E isso me tem levado a uma pesquisa, isso me tem levado a questionar no bom sentido, a questionar no sentido de buscar em Deus uma resposta a essa lentidão para reagir. Está entendendo? Quando você toca o prato, certo? A gente não toca a bateria aqui, mas quando o Rodrigo, certo? Ou o Pablo, ou o Pedro, que são bateristas, tocam no prato, o prato reverbera, essa é a palavra. Então ele é tocado e ele emite um som. O metal tem uma reação ao toque, não é? E é quase imediato. Pum, pum, e ele vai se... Não é só pum, pum. Não, é uma coisa que vai... Pum, o som tem a capacidade de se expandir. Não é verdade? Não entendo muito de música, mas acredito que você me está acompanhando, sim ou não? Perfeito? Então, isso me tem preocupado, ok? Isso me tem preocupado, isso me tem ocupado, melhor dizendo. Me mantenho ocupado tratando de entender em Deus que falta, cara. Ok? E esta palavra vem, a palavra que eu vou compartilhar nesta manhã, ela é fruto de uma expressão que eu escutei. Que quando Deus vem a um lugar, não é? Ele não vem contar quantas pessoas há em um lugar, mas Ele vem pesar quanto as pessoas têm de Cristo. Ele não vem com uma calculadora, Ele vem com uma pesa, dessa de dois pratos. E neste prato está seu filho, e neste outro estamos nós. E Deus quer saber quanto de seu filho está na nossa alma, não em nosso espírito, porque nosso espírito nós o temos plenamente. Amém? Ele não vem medir espírito, Ele vem medir quanto de seu filho está na nossa alma. Porque o apóstolo Paulo aos Romanos vai dizer que fomos predestinados para sermos conformes a seu filho. Me está entendendo? Você não tem que ser como eu. Me está entendendo? Você tem que ser semelhante ao primogênito. E o primogênito é Cristo. O teu padrão de comparação tem que ser Cristo. Me faço entender nesta manhã? Não pode dizer nem para... É dizer, para baixo não pode dizer. Para baixo o que seria? Mas eu reajo melhor, ou tenho uma reação melhor que o Elvis. Não, isso é covardia, aquilo que eu falo, nos comparar e nada contra, com uma igrejinha que há, igrejinha no bom sentido, amém? Aqui tem como 2 ou 3, 4 igrejas nesta rua. Me comparar com um irmãozinho é covardia. Se me comparar para baixo, sempre vou achar que estou por cima, não é? Sim ou não? Mas então temos que não me comparar, mas me medir para cima. E esse para cima não é o Dario. Não é o apóstolo Luiz Hermínio, é Cristo. É Cristo. Me está entendendo? Outra coisa que você precisa entender, certo? É uma das poucas pessoas, eu acho que me deram um retorno de um vídeo que eu coloquei no grupo, e espero que você o tenha visto, onde um pastor prega faz uma ilustração sobre alguém, certo, que está prostrado. E ele diz, olha, se a gente sempre estiver aqui para animar essa pessoa, quando a gente não estiver, ele não poderá caminhar por si só. Não é? Eu não sei, espero que todos o tenham visto. Dificilmente eu coloco um vídeo. Agora, vocês que lo viram, e talvez, ou vocês que não lo viram e lo vão ver, você precisa entender que esse vídeo retrata a filosofia de gestão desta casa. Amém? Eu não trabalho para que você dependa de mim. Eu não trabalho para isso. Eu trabalho para que você se torne dependente de Deus. E se eu amanhã vou faltar porque me fui ou porque me fui para outro lugar, você continue caminhando. Essa é a filosofia desta casa.
Amém? Me faço entender? Esta casa se chama Ninho das Águias porque estamos ensinando uma geração a voar. E esse voar não significa viajar. Porque alguma pessoa diz, não, vocês são no Ninho das Águias, por isso você viaja muito. Também, mas não necessariamente. Nós chamamos Ninho das Águias porque queremos que você aprenda a voar para que você alcance dimensões superiores. Me faço entender? Então, quando vem esta expressão para mim, de que Deus não vem contar pessoas, e isso não é uma apologia porque somos poucos, mas quando Deus vem vistoriar uma casa, Ele não vem contar quantas pessoas estão sentadas, quantas pessoas assistem o culto domingo após domingo, perfeito? Senão Ele vem para medir, para pesar quanto de seu filho há nas pessoas. E esse quanto de seu filho há nas pessoas é na alma, não é no espírito, porque no espírito você lo tem pleno. Me faço entender? Conectado à filosofia desta casa, anote isto, por favor. Anote isto, por favor. Relacionamentos por necessidade. Relacionamentos por necessidade são um ambiente propício para a manipulação. Ok? Vou repetir, Ana. Relacionamentos motivados por necessidade são um ambiente fértil para manipulação. Então, onde há necessidade, vai surgir a manipulação. Perfeito? Esta casa não se move por necessidade. Esta casa se move por propósito. Amém? Estamos juntos por propósito. Não porque você tem uma necessidade e eu ou os 5 ministérios suplimos essa necessidade de você. Por mais que nós te ajudemos, mas nosso vínculo não pode ser por necessidade. Porque se temos um vínculo por necessidade, mais dias, menos dias, eu vou te manipular e você vai me manipular. Está entendendo? Se eu aliso a sua alma porque eu preciso de seu dízimo, de sua oferta, de sua contribuição, amanhã você me manipulará. Dirá, você quer que eu continue ofertando? Então você tem que fazer algumas concessões para mim. Você está aqui? Então você precisa entender. Para os que vieram depois, quando nós saímos da rua Santa Efigênia, 144, nós saímos com um propósito. Nós não saímos porque a gente gostava um do outro. E isso é o que eu digo quando você não precisa gostar de mim. Eu não preciso gostar de você como prioridade, me está entendendo? Isso não quer dizer que nós não vamos gostar. Mas a prioridade não pode, eu estou naquele lugar porque eu gosto do fulano, porque eu me sinto bem no fulano. Isso tem que ser, isso tem que estar em suas anotações, mas tem que ser o último. Você está aqui ou não? Me está entendendo? Então nós precisamos, de alguma maneira, e quero que você entenda muito bem, eu entendo e tenho muito claro que eu não convenço ninguém, que quem convence é o Espírito Santo de Deus. E eu quero te encomendar ao Espírito Santo de Deus, e espero em Deus que a brevidade possível uma chave vire em você. Me está entendendo? Esse é meu desejo. Me está entendendo? Meu desejo nunca é te apontar com um dedo, mesmo que a minha palavra pareça que eu te estou apontando. Não, eu quero que uma chave vire em você. Me está entendendo? Mas eu sei que eu não tenho competência para isso. Essa competência é só do Espírito de Deus. Então, nesta manhã, que você possa ouvir o Espírito de Deus, além da vida do Dario. Que você não diga, foi o Dario que falou. Senão você diga, olha o que o Espírito está dizendo. Me está entendendo? Que você consiga ver Deus além de meu jeito, além de minha maneira de colocar as coisas. Não é? E como eu digo quando vou pregar para fora,
Não me julgue antes de terminar. Me deixe concluir. Não me vá julgando a cada parágrafo. Me faço entender? Porque você escuta uma coisa de mim e aí vai tratar de rebati-la. Isso é fortaleza. Fortaleza é algo que cresce junto. Então você vai escutando e algo vai crescendo junto. Não, é que não é bem assim, é que não creio assim. Não, me deixe concluir. E depois você tira suas conclusões. Mas me deixe concluir. Não me julgue a cada parágrafo. Não me julgue a cada ponto de parada. Mas me deixe completar a ideia. E mais que uma ideia, entenda que isto é inefável. Isto é intraduzível. E eu estou tratando de aproximar o ninho das águias de uma verdade de Deus, com um vocabulário pobre, e não porque não fale português, senão porque tanto o espanhol, o português, o francês, o inglês, em comparação ao vocabulário que Deus usa, é pobre, é limitado. Essa é a palavra inefável, coisas que não podem ser traduzidas. Perfeito? Ok? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, a Escritura, de papel ou digital, em Marcos capítulo número 4. Marcos capítulo número 4. Se alguém que usa relógio e me puder prestar um relógio, eu agradeço. Marcos capítulo 4, verso 10. Obrigado. Como disse o Jonathan, essa é a maneira mais fácil de ganhar um relógio. Brincadeira, filha. 5:11. Marcos capítulo número 4, a partir do verso 10. Todos lo encontraram? É importante que todos façamos o acompanhamento da leitura. Marcos diz da seguinte maneira: quando se afastaram as multidões, os 12 e alguns outros que lo seguiam, lhe pediram que explicasse. Na minha tradução diz elucidar. Não é que é explicar, expor com maior clareza as parábolas. Então Jesus lhes revelou: a vós foi concedido o mistério do reino, mas aos de fora, entretanto, todo é pregado em parábolas, com o propósito de que mesmo que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não compreendam, e isso para que não se convertam e sejam perdoados. Ok? Parte deste texto, eu não o tenho claro, mas o começo dele para mim está claro. Perfeito? Jesus dá um ensino e nem todos entendem esse ensino. Está revelado aqui. Então foi um consolo para mim ler isto aqui. Porque se as pessoas ouviam Jesus e não entendiam o que ele dizia, e eu que sou café pequeno, então é pretensão muita minha que vocês entendam tudo o que eu falo. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto. Mesmo Jesus falando, as multidões não entendiam, elas se foram. Os que caminhavam com ele, que estavam em um processo, e não só os 12, mas diz que outros que caminhavam juntos, também não entendiam. Mas eles tinham, se posso dizer assim, a curiosidade, o interesse de saber de que Jesus estava falando. Aqui está o segundo ponto, que você e eu precisamos nos indagar. Quando a gente não entende alguma coisa, a gente se fecha nessa caixa do não entendo, ou a gente procura saber aquilo que não estou entendendo. Você está aqui? Ah, é que não entendo isso. Então, qual é a sua atitude? Você se fecha, não entendo, ou você procura entender? Procura ouvir novamente de quem primeiro ouviu, não é? Neste caso, de quem os discípulos ouviram? Ouviram de Jesus. Então eles procuraram Jesus à parte, em um momento mais íntimo, em um momento onde não havia tanta gente nem tanto barulho, para saber o que significava, e se está referindo à parábola do semeador, especificamente falando. Me está acompanhando?
Então procuram saber, ok? Aqui é com Jesus, beleza, porque ele era o emissor, mas ele também era a fonte, perfeito? Então você, quando não entende algo, você precisa procurar o emissor, quem declarou isso, por que lo declarou, e depois ir para a fonte. A fonte é Cristo, a fonte é seu Espírito. O que eu não posso te explicar ou te fazer entender, certamente o Espírito te fará entender, mas para isso você tem que ter uma inquietude, tomar uma decisão e, entre aspas, gastar um tempo. Perfeito, me faço entender? Entendendo que depois da cruz, a gente não acumula informações. Eu não estou aqui despejando informações em você. Eu estou aqui procurando a instrumentalidade do Espírito para ativar aquilo que você já tem. Porque isto já está em você. Amém? Você entende que isto já está em você? Este entendimento você já o tem. Porque se você tem Cristo, você tem seu Espírito, e é o Espírito que conhece todas as coisas de Deus, você já tem isto, mas isto está adormecido. Um de meus mentores em um novo pacto diz que a batida que o homem deu contra a árvore do conhecimento do bem e do mal foi tão forte que a gente perdeu a memória. A gente entrou em uma amnésia profunda. Não sabemos quem somos, não sabemos de onde nós viemos, não sabemos quem é Deus, não sabemos quem é Cristo. Mas quando nos encontramos com Cristo, Cristo é um médico, Cristo é o profissional que me está ajudando a recuperar essa memória. Me está entendendo? Porque agora eu sei de onde eu venho, agora eu sei para onde eu vou, agora eu sei que me pertence. Agora eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer, não é no sentido do bem e do mal, mas porque estou entendendo o que Deus planejou para a minha vida. Me faço entender? Então isso está em você. Amém? 1 de João, se você quer anotar, capítulo 2, verso 20, você pode ler: nós temos a unção do Santo, e não precisaremos que ninguém nos ensine, porque a unção que está em nós nos ensinará todas as coisas. Isso não anula o ministério de ensino, só que isso muda a pedagogia tão só. Me faço entender ou não? Entende quando muda a pedagogia? Então como é a pedagogia agora? Agora o pedagogo, o mestre, o pregador, ele ativa o que está em você. Ele não derrama conhecimento em você. Você está aqui? Então você não está aqui para acumular informações. Você está aqui para ser destravado pelo Espírito da palavra. Me faço entender? Então estes homens procuraram saber, procuraram o emissor, aquele que tinha declarado a palavra, e por consequência Jesus era o emissor e era a fonte. Então a gente tem que fazer o mesmo. Se eu escutei do pastor Rodrigo, eu procuro saber dele primeiro, e depois eu vou para a fonte, por assim dizer. Ou vou primeiro para a fonte e depois procuro saber dele. Não sei qual seria a ordem correta, mas a gente não pode ficar na dúvida. Porque sabe, quando você fica em stand-by ou em estado de espera, se engana você e você me engana. Porque a Deus a gente não engana. Então você faz cara para mim que você entendeu, e eu acredito que você entendeu. Você se engana e você me engana. Porque com o decorrer dos dias é notório, é visível, é palpável, é explícito quem está entendendo e quem não está entendendo. É notório. Me faço entender ou não? Então estes homens procuram. Aí que diz Jesus: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Essa palavra é para nós. A nós, depois da cruz, porque temos Cristo, temos a clave para acessar os mistérios de Deus. E de uma maneira simples. Que é um mistério? Algo que está escondido, que precisa ser encontrado ou descoberto. Provérbios 25, 2, só anote. Deus tem prazer em esconder coisas,
Mas Ele tem maior prazer quando uma geração encontra o que Ele escondeu. Então Deus é um Deus de mistérios. Diga isso para o seu irmão: Deus é um Deus de mistérios. Ok? Mas não necessariamente esse mistério fruto do retetê em um monte. E nada contra, eu não estou falando mal. Mas mistério, algo que Deus escondeu, mas Ele não escondeu para que ninguém encontre. Ele escondeu para que no tempo dele, uma geração encontre. A expressão de Paulo é nas suas epístolas, não é? É um mistério que esteve escondido nas eras anteriores. Ele deu a conhecer a seus apóstolos e profetas. E quando estudamos isso nesta casa, ou na escola de fundamento, dizemos que apóstolos e profeta não é ofício, não são as pessoas, mas é uma maturidade alcançada por entendimento. Então, na geração de los apóstolos e profetas, na figura de Paulo, Deus encontrou maturidade nessa geração, fruto de entendimento, não fruto necessariamente de experiência, mas de entendimento. Ele podia revelar lo escondido a uma geração, porque certamente essa geração iria entender. Me está acompanhando? É claro que não era só Paulo o retentor disso, mas a Escritura coloca Paulo como o catalisador de este mistério. Ele disse: a mim me foi dado a conhecer. O que quero lhe dizer com isso? Que para Deus, é claro que não havia uma única pessoa, mas conforme o relato da Escritura, para Deus, uma pessoa que está entendendo, ele avalia que essa geração pode entender o que Ele quer revelar. Me faz entender? Então, mistérios de Deus é algo que está escondido, mas Ele quer revelar. Deus é um mistério. Romanos diz que na natureza está escondido Deus. Então Deus é um mistério. Cristo era um mistério, porque Ele estava escondido em Jesus. Me está acompanhando? A igreja é um mistério. Por quê? Porque estava escondida em Cristo. E você e eu somos um mistério, porque estamos escondidos em Cristo e Cristo está escondido na gente. Você entende isso? A igreja é algo a ser descoberto. E quando falo da igreja, não estou falando disto. Cristo é algo a ser descoberto, a ser desenterrado. A parábola do tesouro, a parábola da pérola de grande valor, é algo a ser desenterrado, é algo a ser descoberto. A isso a Escritura chama de um mistério de Deus. Então, nós conhecer o mistério de Deus, aquilo que Ele escondeu, conhecer Cristo, conhecer a igreja, é direito nosso. Me acompanha nisso ou não? Não é algo para as mentes privilegiadas. Isto não é fruto para uma elite teológica. Isto não é direito de uma elite intelectualizada, teologizada, ou de gente que é melhor que o outro. Não, nos foi dado a todos. Me acompanha? O reino de Deus. Porém, há um grupo que isto lhe foi vedado. Aqui, ele disse: a vocês é dado a conhecer o reino, a los outros não. E aí que é aí que me falta profundidade para entender. Mas eu quero que vocês entendam algo de aqueles que não entendem. Aqui, vai dizer o texto: aos de fora, e esta palavra é importante, a los de fora, para mim é muito importante. Porque se é para os de fora, há alguém que está dentro. Sim? Se está dentro do reino, e é claro que está falando do mistério do reino, o reino é Cristo. Então está falando para os que estão em Cristo e para os que não estão em Cristo. A Nicodemos, ele lhe diz: uma coisa é ver o reino. João capítulo 3, verso 3. A outro ele lhe diz: outra coisa é entrar. Versículo número 5 de João 3. Me faço entender? Então ele usa a expressão: mas a los de fora, a los que não estão nesta dimensão, a los que não estão neste ambiente, ¿qué acontece? Tudo lhe é pregado por parábolas. Com que propósito? Com o propósito mesmo que vejam
e não percebam. Em outras palavras, vejam e não vejam. E não enxerguem, não percebam. Eu entendo que a palavra perceber é muito mais profundo do que ficar exposto a algo. Perfeito? Mas observe, tem olhos, em outras palavras, mas não veem. Tem ouvidos, mas não entendem o que ouvem. Me faço entender? E por isso não se convertem, diz o texto aqui. Mas eu quero chamar para a característica. Aqueles que estão de fora têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. E aqui está meu X. Tem gente que, e não vou questionar isso, mas gente que está dentro, mas se comporta como os que estão fora. Me acompanham nisso ou não? Porque para mim, na minha pesquisa, demoramos em dar a resposta, e não para mim, para Deus, porque a gente vê, tem olhos, mas não vemos como deveríamos ver. Temos ouvidos, mas não ouvimos como deveríamos ouvir. Então a resposta que damos é a resposta que queremos dar, e não a que Deus espera da gente. Você está aqui? Mire, le vou colocar um exemplo claro. Conhece Noé, não é? Sim? A história de Noé? Que pediu Deus a Noé? Que construísse uma arca. Por quê? Porque ia ter muita chuva, não é? Pergunta para você: já existia uma arca? Já tinha chovido nessa proporção? Observe o que eu vou dizer. E se isto alcançar teu espírito, puxa vida, ganhei meu dia. O que Deus pediu para Noé, ele não tinha registro nenhum aqui. Aqui, na sua mente. Não tinha registro nenhum para poder comparar o que Deus lhe estava pedindo. Está acompanhando? Observe aqui. Eu vou lhe mudar essa expressão. Não tinha nada aqui para poder comparar. Eu vou lhe trabalhar um pouco essa expressão. Não tinha nenhuma imagem na sua mente para comparar o que Deus lhe estava pedindo. Me acompanha nisso? Concorda comigo ou não? Então, querido, aqui está nosso problema. Porque a gente tem olhos, mas não vê. Esse não ver, não é que não vemos, mas não vemos como Ele quer ver. Ou não vemos como Ele quer que nós vejamos. A gente tem ouvidos, mas não ouve como Ele quer que usamos. E por consequência, não damos a resposta que Ele espera que demos. Sabe por quê? Porque temos um monte de imagens aqui. Então, quando eu vejo o que Deus está mostrando, eu não entendo, porém, eu reinterpreto com as imagens que eu tenho aqui. Está acompanhando ou não? Eu ouço Deus e eu não procuro entender o que Deus está dizendo de maneira clara, mas eu reinterpreto. Uma coisa é interpretar, outra coisa é reinterpretar pelo que eu tenho aqui. E observe aqui. Um dos primeiros mandamentos é: não farás imagens além de mim. Imagem não é só um ídolo que a gente se prostra. Me está entendendo? Mas é o acúmulo de imagens. E o apóstolo Paulo chama isso de fortalezas que eu tenho na minha mente. Então eu vou enxergar de acordo com aquilo que eu já tenho. Por isso que Deus, observe aqui, você já tem escutado muito isso de mim. E não só de mim. Se eu estou só anote. Êxodo 25, 40. Que diz Deus para Moisés quando lhe mostrou o tabernáculo? Algo que não existia também na terra. Sim ou não? Existia outro tabernáculo? Como Deus o deu? Não. Tinha especificações para tudo. Madeira, metal, o pano, dimensões. Sim ou não? Que diz Deus para Moisés? Cuida. Que seja feito como te mostrei. Não como você entendeu ou como você interpretou. Se você procura em Noé, certo? A explicação vai ser a mesma. E Noé fez como Deus lhe tinha pedido. Mire, em outras palavras, Moisés, e eu estou usando Moisés e Noé, e há outros exemplos. Moisés e Noé
agiram com fidelidade aquilo que lhes foi mostrado. E vou lhe definir a palavra fidelidade à luz desta verdade. Fidelidade é ser exato. Não é fazer pela metade. Me faço entender nesta manhã? Há gente nesta casa, e eu entendo, não estou usando para apontar, que tem dificuldade em entender que Deus não aceita tudo. Não, mas Deus, como não aceitar? Há coisas que Deus não aceita, mesmo que a minha intenção seja das melhores. E de uma maneira ampla, se não minha ação não partir de Cristo, Deus não considera. Me faço entender? Não, é que Deus é bonzinho. Sim, Deus é bom, mas Ele é justo, Ele é exato, Ele é santo. Estou fazendo entender? Então, fidelidade. É necessário, diz Paulo, que de los ministros sejam encontrados fiéis, mais que estar sempre, mais que dessa fidelidade. A fidelidade se expressa quando somos exatos e não precisos. Por isso estou usando essa palavra, não precisos, porque o tempo da precisão passou. Deus está exigindo exatidão. Isso quer dizer que precisamos fazer conforme Ele pediu, não conforme eu entendi. Estou fazendo entender? Nesta manhã, observe aqui. Para ser exato, preciso ver e ouvir corretamente. Certo? Agora, e isso que você me está pedindo, a pergunta é: por que não vejo como Deus quer que eu veja? O apóstolo Paulo chama isso de fortalezas e véus. Quantos já foram num oftalmologista aqui? Quantos já foram? Você se senta lá na cadeirinha, agora é tudo mais moderno, não é? Ele acende lá uma caixinha com luz, assenta e ele vai te colocando uns lentes, sim ou não? E ele vai te perguntando, como você vê? Sim ou não? E você diz, que letras você tem aí? Doutor, não estou conseguindo ver. E vai achar outro, não é? Não é assim? E aí? Não, doutor, agora está melhor. Sim ou não? Queridos, esse aparelhinho representa Cristo na sua vida. De uma maneira gráfica. Me está entendendo? Você precisa ver claramente. Mas para isso, você, assim como vai no oftalmo regularmente, você tem que ir trocando os lentes. Você tem que ir arrancando os véus. Você tem que ir derrubando fortalezas que foram criadas por tua família, foram criadas pela tua cultura, foram criadas pela própria igreja, foram criadas por uma falsa teologia, foram criadas por um falso evangelho ao qual você foi exposto. Me acompanha nisso? Querido, observe. Observe. Se nos pregaram um evangelho que ele tinha dois extremos só, o céu e o inferno, o único que vamos nos preocupar é não perder a nossa passagem para o céu. Me está entendendo? Quando se prega um evangelho que você estava no inferno e que você vai ir para o céu, me acompanha nisso? A única preocupação dos indivíduos é que não vou perder a passagem, nem o voo para ir para o céu. Essa é a única preocupação. Me está acompanhando? Não há outra preocupação. Sim ou não? As pessoas que ainda estão mergulhadas neste evangelho, e eu não digo que não seja um evangelho bom, mas é um evangelho incompleto. Me está acompanhando? O Dario está dizendo não, é que não tem. Não estou dizendo isso. Mas houve um evangelho que só enfatizou o céu e o inferno, não enfatizou mais coisas. Então qual é a preocupação dessas pessoas que foram expostas a um evangelho partilhado, um evangelho segmentado? Me está acompanhando ou não? A única preocupação delas é não perder o voo, nem perder a passagem para o céu.
E ele reinterpreta, certo? Mateus 25, que se ele ser fiel até a morte, ele vai para o céu. Então a única finalidade é se manter fiel à igreja, e manter-se fiel à igreja é vir todos os domingos, e se manter fiel à igreja é participar da ceia, e se manter fiel à igreja é dar seu dízimo. E ele se mantém, ele diz, eu estou fazendo a minha parte, mais nada. E esse é o nosso conflito. E eu estou colocando como exemplo, insisto, eu não estou dizendo que o evangelho de céu e inferno não seja o evangelho, mas é um evangelho fragmentado. Então uma pessoa que foi alcançada por esse evangelho fragmentado, ele gera uma fortaleza dentro de seu interior, ele gera um argumento em seu interior, ele gera um engano, sofisma, engano. E o que acontece com a fortaleza e o engano? Leva nossos pensamentos cativos a outro senhor. Por favor, abra 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 10, do verso 3 ao 5. Obrigado pela gentileza. Está diferente o paladar, porque tem uma fortaleza da H2O aqui metida, entendeu? Então quando eu comparo com a H2O, e ela não é igual a H2O. 2 Coríntios capítulo 10, do verso 3 ao 5. As nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus. Para quê? Para lutar contra o diabo, para orar para que Deus libere fogo do céu, para destruir fortalezas, véus, filtros. Que mais sigue? Fortalezas, sofismas, enganos, que se levantam contra o conhecimento de Deus, sim ou não? Observe a receita do apóstolo Paulo. Então levemos, pois, todo pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Isso quer dizer que quando somos governados por fortalezas, por engano, por sofisma, nosso pensamento está cativo por outra entidade. Me está acompanhando? E aí você chama a entidade, dê-lhe o nome que você quiser, experiência de vida, não é? Jeito de fazer as coisas, como você quiser, não o leve só para outro extremo, mas meus pensamentos e minha vida é governada por algo que não é Deus na minha vida. Me faço entender? E eu insisto nisto, isto precisa você anotá-lo. Essas fortalezas são construídas por aquilo que cultivamos. Que cultivamos? Pensamentos. Daí vem a palavra cultura. Daí se desprende a palavra cultura familiar, cultura brasileira. Querido, a gente pode gostar de feijoada, mas nós somos cidadãos do reino de Deus. Me está acompanhando? Não lhe estou dizendo, mas que eu sou brasileiro, Dario. Sim, mas você é cidadão do reino de Deus. Então o jeitinho brasileiro não se pode manifestar em você. Que eu sou brasileiro. Não, mas o jeitinho brasileiro não se pode manifestar em você. Que fazer ler ao brasileiro é muito difícil, porque o brasileiro não tem costume de ler. Isso é o brasileiro. Agora, os filhos de Deus, eles têm uma natureza diferente, eles têm uma essência diferente, e ela precisa aparecer na sua vida, porque isso é um véu. Me está entendendo, querido? O outro véu que vocês carregam, é que eu não sou bom de estudo, nunca me di bom no estudo. Querido, isto não é para gente intelectual. Isto não é para gente estudosa, por assim dizer. Isto não é para gente letrada. Isto é para gente que tem o Espírito de Deus. Porque Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas nos deu o Espírito de Deus para compreender as coisas de Deus. Então se você diz, é que eu não tenho estudo, é que eu nunca fui bem na escola, é que eu nunca me agradei disso, isso é véu na sua vida. Porque isto não é para gente intelectual. Se você é um analfabeto, você consegue entender este evangelho. E não estou fazendo uma apologia à ignorância. Mas se você é analfabeto, se você não sabe ler, você tem acesso a este evangelho, cara. Porque este evangelho não é de los que podem, não é de los que querem.
senão é daqueles que Deus lhes confiou seu filho, a sua vida. E a partir da vida de Deus, eu posso entender Deus. A partir da vida de Deus, eu tenho acesso aos segredos de Deus, cara. É claro que se eu leio, é claro que se eu estudo, é claro que se eu me dedico, eu só vou andar um pouco mais rápido. Quem anda de bicicleta e quem anda de moto, se vamos sair daqui para chegar à estação de Brás Cubas, quem chega primeiro? El de bicicleta ou de moto? Mas tem a mesma condição de chegar. Me está entendendo? A autoestima baixa é um véu que precisa ser removido. Este homem aqui se cansa de dizer para você: não importa de onde você vem, não importa qual foi a construção familiar da sua vida, não importa se teu pai te abandonou, se teu pai era alcoólatra, não importa. Deus começou a escrever uma nova história a partir de você. E isso não é pensamento positivo, isso não é coaching da vida que você, não é positivismo. Essa é a realidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é véu. Ai, que meu tempo era assim, querido, isso se transforma num véu. E sabe o que eu descobri? Que não tem só o véu nos olhos, mas também nos ouvidos. Há filtro nos véus. Sabe, queridos? Sabe, a catarata é como uma nuvem, parece que se aloja no olho, e que cada vez ela vai crescendo, essa nuvem, e ela te impede de ver nitidamente. Sabe, estamos com catarata espiritual, temos problemas de audição. Está acompanhando? Temos criado tantas imagens em nosso interior. Estamos igual que o cego, parece de Mateus 9, Marcos 9. Que vês? Vejo homens como árvores. Mas os homens não são árvores. Me está acompanhando? Há fortalezas que precisam ser removidas na sua vida. Me está entendendo? Porque não está em jogo, querido, se vou para o céu ou não vou. Está em jogo qual vai ser a geração que vai dar a resposta que Deus espera. Noé, em seu tempo, foi a geração que Deus esperava, a resposta. Me está entendendo? E porque ele deu a resposta certa, porque ele viu como Deus queria que ele visse, ele ouviu conforme a o que Deus queria que ele ouvisse, ele construiu uma arca, diz Hebreus, na qual se salvou ele e a sua família. E serviu de padrão. Certo? Pregoeiro de justiça significa isso, um padrão estabelecido para julgar os outros. Não para ele julgar, mas a partir dele Deus diz: os que não dieron a la medida de Noé estão todos condenados, se los va a tragar a água. Sim ou não? Foi assim com todos os homens de Deus. Querido, eu acredito, você pode me achar de herege, mas se Abraão tivesse vindo depois de Noé, e Abraão tivesse dado a medida, Deus não tinha procurado um monte de gente, porque de Adão a Abraão, Deus está buscando alguém que dê a medida. Me está acompanhando? Ele começou por 7, e de alguma maneira 7 não deu a medida. Depois passou para Enoque, certo? E de alguma maneira ele foi tomado, mas não deu a medida como geração. E passou para Noé. Para aquele momento Noé correspondeu à medida de Deus. E ele foi buscando, e ele foi buscando, e ele foi buscando, e ele foi buscando, até que ele encontrou Abraão em Ur dos Caldeus. Eu ainda não sei que Deus viu em Abraão, cara. Eu não sei, mas ele viu em algo em Abraão que não viu nas outras gerações. Mesmo que Abraão morava em uma cidade idólatra, em uma cidade pagã, mas Deus viu algo em Abraão e disse: esse cara tem a matéria-prima, esse cara pode dar a medida daquilo que eu estou buscando. Mas ele precisou passar por um processo para se desintoxicar de imagens criadas pela religiosidade, pela cultura de Ur. Por isso ele disse: sai da terra, abandona tuas costumes, abandona tua família. Essa expressão é muito mais que sair do lugar. Isso é muito mais que abandonar família, é muito mais. Me faço entender ou não? Por favor, me abra outro texto. É o último texto do capítulo 4 de 2 aos Coríntios, o texto onde nós estamos inseridos.
Se você não sabe, nós estamos inseridos nesse texto. Capítulo número 4 é o trilho. Capítulo número 4 é a frequência que nós estamos neste ano. Agora observe o que diz o último versículo. Capítulo 4, verso 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que podemos enxergar. Em sua tradução pode estar um pouquinho diferente. Não é naquilo que podemos enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois o visível é temporal. Sim ou não? Ao passo que as coisas que não se veem são coisas eternas. Aqui está a virada de lente. Com estes olhos, como fala lá os nordestinos, que a terra de comer, você só enxerga coisas naturais. Sim ou não? E observe, eu enumerei coisas naturais, temporais, terrenas, que pertencem ao primeiro Adão, que pertencem à árvore do conhecimento do bem e do mal, que pertencem ao mundo natural, que procedem da terra, que procedem da alma. Você quer anotar? Observe, coisas que se veem com os olhos naturais, pertencem a que dimensão? São temporais, não são eternas. Segundo, são terrenas, são da terra. Terceiro, pertencem ao primeiro Adão, à natureza decaída, à natureza que não deu e não vai dar nunca a medida. Está acompanhando ou não? Pertencem à árvore do conhecimento do bem e do mal. Segure aí, eu vou lhe pregar sobre isso um dia. Quando o primeiro homem comiam da árvore que não podia comer, ele trocou de dono. Está acompanhando? E o novo dono lhe fez acreditar que o homem era dono da sua própria vida. Guardou isto? O primeiro homem que comeu da árvore que não podia comer, trocou de dono. E esse novo dono lhe fez acreditar que ele era dono da sua vida. Por isso que nos custa entender, quando somos restaurados por Cristo, que não somos dono de mais nada, e que agora somos só mordomos e administradores. E eu vou lhe ministrar sobre isso. Mas a síndrome de nossos dias é querer ser dono daquilo que nós não somos dono. É que é a minha vida, não é a tua vida. É que esse é meu direito. Você não tem direito nenhum. Qual é a síndrome que surge? A síndrome de dono. Quando você não é dono, você é administrador, você é mordônomo, você é oicônomo. Esse é um véu. Que eu sou dono do meu tempo, eu faço o que quero com minha vida, eu faço o que eu quero com meu dinheiro, eu faço o que quero com meu tempo. Tenho uma má notícia para você. Se você entregou sua vida para você, você não tem nada, você é mordomo agora. Você não é dono de nada. O que se vê, as coisas terrenas, são fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pertencem ao mundo natural, pertencem à terra, pertencem à alma. Porque a alma tem 5 sentidos, sim ou não? O espírito tem só um, a saber, a fé. Pela fé eu vejo, pela fé eu desfruto, pela fé eu tenho aquilo que ainda não tenho, por assim dizer. Agora, e as coisas eternas? As coisas eternas são do céu, meu irmão. As coisas eternas pertencem a Cristo, não ao primeiro Adão. As coisas eternas provêm da árvore da vida. As coisas eternas pertencem ao mundo do espírito e não ao mundo da alma, nem ao mundo terreno. As coisas eternas pertencem ao espírito, não ao espírito de Deus, a seu espírito. Observe, é fantástico. E na minha Bíblia praticamente sai igual.
Mas observe aqui. O capítulo 4, verso 18 diz: vocês precisam ver como Deus vê, da dimensão de Deus, com a mente de Deus. Perfeito? Agora, vá para o versículo 18 do capítulo anterior, do 3. Você encontrou? Olha o que diz aqui, ó. Que fantástico isso. Mas nós, com rosto descoberto, sim ou não? Encontrou ou não? Sem véu, diga comigo, sem véu, sem filtro. Sim ou não? Então observe, o 18 de um me está dando o caminho para o 18 do outro. Como posso ver as coisas eternas? As coisas eternas se veem com o rosto descoberto, cara. Livre de véus. ¿Me está entendendo? Com o rosto descoberto contemplamos Ele, não mais por um espelho, mas agora lo vemos como Ele é. É claro que aí há um processo, igual que o oftalmo, ele vai trocando os lentes e você vai vendo melhor, e vai trocando os lentes e você vai vendo melhor, e na medida que você vai vendo melhor, você pode corresponder de maneira exata a lo que Deus te está pedindo. Enquanto você não se senta na cadeira e o oftalmo, o Espírito Santo, não troca os lentes, você continua vendo o que você quer ver. Você já escutou alguém que foi no oftalmo e ele tapeia o oftalmologista? Porque de alguma maneira ele sabe, ou sei lá, não sei como, ele tem a forma, mas ele não tem a exatidão da letra. Está acompanhando, não? Então o rosto descoberto me faz fazer a leitura correta. Agora, se você não se senta na cadeira do oftalmo, se você não se submete, eu não sei você, pode ser conto da carochinha para que nós compremos óculos, mas o oftalmo diz que quando você vá e você não usa o óculo que ele te recomendou, qual é a tendência? Você enxergar cada vez pior, sim ou não? Então nós estamos assim. Porque a gente não se submete, a gente não quer ver como ele vê. Isto não é ver como Dario vê, isto é ver como Deus quer que nós vejamos. Me está acompanhando? Então a gente não se submete, a gente submete a um crivo de lo que a gente vê e ouve, a lo que está na nossa mente, e não pode ser submetido à nossa mente, a não ser que a tua mente tenha sido tragada pela mente a mente de Cristo. Me está entendendo? Porque se ela não foi tragada, você não vai ser exato naquilo que Deus está demandando de você. Estou fazendo entender ou não? Volte, por favor, eu quero terminar por aqui. Volte a Coríntios, capítulo número 10. Segunda, é o texto que nós estamos, perdão, Leo. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 5. Quero terminar aqui. Do 3 ao 5. Destruir fortalezas mentais é arrancar véus da sua vida. É o que diz aí, certo? Usemos as armas espirituais. ¿Para quê? Para destruir fortalezas espirituais. Sim ou não? Querido, com muito amor e carinho e não um reto. Entendeu? Mostre para você e para mim, se podemos, vou me incluir, para você e para mim, o quanto espiritual você é, arrancando os véus da sua vida. Porque a instrução de Paulo é que você use a sua espiritualidade, as armas espirituais. ¿Para quê? Não para cantar lindo, não para pregar legal como eu, não para fazer um monte de coisa, mas para destruir fortalezas. Então mostre para você mesmo, e mostre para mim, mostre para a comunidade de fé, o quão espiritual você é, e atreva-se a arrancar os véus da sua vida. É a primeira instrução: destrua fortalezas, anulando sofismas. A palavra sofisma, em uma tradução básica, é engano. Está acompanhando ou não? Querido, o engano é pior que a mentira. Se você quer anotar isso, anote. O engano é pior que a mentira. Porque a mentira é antônimo da verdade, então é fácil. Agora o engano é uma mistura de verdade e mentira. Me está acompanhando ou não? Perfeito. Toda altivez que se levanta, todo orgulho como fruto do conhecimento próprio, toda arrogância,
Sabe como se expressa nessa arrogância? Ah, eu sei fazer, como le expliquei. Ah, eu entendo. Ah, não é bem assim. Aí está a arrogância manifesta. Porque essa altivez, essa arrogância. Me está entendendo? Certo? Contra toda altivez que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Cristo. Não o conhecimento intelectual, mas o que te impede de conhecê-lo como Ele é. O que te coloca véu, então você não o vê como Ele é. Você reinterpreta tudo a lo que você tem aqui. Me está entendendo? Ou não? Aqui você escuta de generosidade. Não, você vai reinterpretar generosidade, dízimo, oferta, primícia. Certo? Vai reinterpretar isso como você quiser reinterpretá-lo. Vai pesquisar na internet coisas que sejam favoráveis a seu ponto de vista. Isso é ser altivo. Você já viu que no YouTube é para tudo? Vou me colocar eu. A favor de cabelo comprido, você encontra. Contra o cabelo comprido, você também encontra, sim ou não? Gente que não está nem aí com cabelo comprido, você também encontra. Ou não? A favor da tatuagem, em contra do tatuagem. Gente que diz que não está nem aí, que se quer parecer muro pichado. Não, é o que dizem. Cada um escolhe. Sim ou não? Para todos os gostos. Querido, há 2 anos atrás, fizemos uma sequência de removendo os véus da nossa vida. Falamos de individualismo. Falamos de ser nécio a nossos próprios olhos. Falamos de justiça própria. Me está acompanhando? Você passou pelas ações multiplicadoras e Deus está voltando com isto. Está entendendo? Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. O que temos que fazer? Pergunte para mim, o que temos que fazer? Levar cativo a nossa mente ao senhorio de Cristo. Está fácil. Não precisa de muito grego, de muito hebraico, certo? Nada contra, não precisa muito indutivo aqui, não é? Está claro? Todo pensamento, aqui, a obediência, grife essa palavra por favor. Leve todo pensamento cativo aonde? A obediência. Querido, obediência parcial nunca foi obediência. Guarde isso aí. Obediência parcial nunca foi obediência. Uma obediência que não começa de dentro, pode ter ação externa, mas não é obediência. Me está acompanhando? Ah, eu faço porque me pediram, porque se tivesse a chance de não fazer, não fazia. Então, querido, não presta. Porque a obediência parte de seu interior. O exterior só corrobora com a decisão interna. Observe aqui. Nova versão, nova tradução vivente desse texto. E com isso eu vou terminar. Embora sejamos humanos, não lutemos conforme os padrões humanos. Nova versão transformadora. Ok? Verso 4. Usando as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos, destruindo todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde, diz aqui, ó. Depois eu se la mando pelo grupo. Todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Você não precisa obedecer eu. Você precisa obedecer a Cristo. Mas para isso, eu e você precisamos ouvir da maneira correta. E da maneira correta não é como eu interpreto a voz, senão é como Deus está comunicando. Essa frase que a gente diz há muito tempo aqui, eu me responsabilizo pelo que eu digo, não pelo que você entende. Deus é a mesma coisa. Ele é responsável e Ele vai contribuir
com aquilo que eu entendi conforme a Ele, sabe? E quem ouve a voz de Deus e entende conforme Deus, Deus lo patrocina, Deus lo financia, Deus lo ajuda. Deus, agora, aquele que ouviu Deus, mas entendeu com o jeito dele, Deus diz, igual que o Silvio Santo, é por tua conta e risco. Porque você está fazendo o que você quer. Querido, entenda bem, quando eu digo para Deus que eu vou fazer do meu jeito, Deus diz então, beleza, faz. Ele recua, por assim dizer, ele sai do negócio. Está acompanhando? Fique de pé, por favor, vamos orar. Levante-se com sua Bíblia digital ou de papel, por favor. E leamos um último texto, por favor. Hebreus, capítulo número 12. Você lo tem? Versículo 25. Encontrou? Observe na minha tradução. Cuidado. Diga para o seu irmão. Cuidado, irmão. Diga de novo para o outro lado. Diga, por favor, não se distraia. Diga, cuidado, irmão. Não rejeiteis aquele que fala. Na sua Bíblia, aquele que fala está com minúscula ou com maiúscula? Então é Deus, não é? Sim ou não? Para que você não pense que eu estou puxando sardinha para mim, não é? Ele está dizendo, cuidado, hein? Cuidado, hein? Tomem atenção àquele que fala. É claro, querido, que você tem que tomar atenção ao que eu falo, se você entender que Deus está falando através da minha vida. Sim, mas você está falando, olha, tomem atenção àquilo que Deus está falando. E é claro que Deus usa pessoas para falar, sim ou não? Observe aqui, não rejeiteis aquele que fala. Não é? Pois se não escaparam os que rejeitaram, quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezamos aquele que nos admonesta desde o céu. Está comparando a admonestação terrena com a admonestação de Deus. Ele disse, olha, se Deus penalizou, por assim dizer, e eu não quero que você tenha medo, mas que você entenda, certo, que se não nos cai a ficha, vamos ficar para trás. Essa é a penalidade. Você vai para o céu, mas vamos ter que esperar outra geração que dê a medida. O texto continua. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Tome atenção, por favor. Ainda uma vez mais, abalarei não somente a terra, mas de igual maneira o céu. Ora, esta frase, ainda uma vez, indica a remoção. Diga comigo, a remoção das coisas que podem ser abaladas ou removidas, sim ou não? Como quero canalizar este texto para que nós possamos orar? Há coisas que precisam ser removidas na sua vida, e a voz de Deus está ecoando sobre você nesta manhã. Sabe para quê? Para derrubar todo o que se derruba, para remover todo lo removível. Sabe por quê? Porque Ele está estabelecendo lo que não se move, lo que não se arranca, lo que não se desvanece no tempo. E essa não é a pregação do Dario, mas isso é o próprio Cristo na sua vida. Deus está ecoando sua voz. Hebreus capítulo 1, você pode ler. Ele disse, outrora ele falava pelos profetas, mas agora ele fala pelo Filho. Fala pelo Filho que está em você. A voz de Deus está ecoando, queridos. Ecoa em um filme, ecoa no domingo na pregação, ecoa em uma música, ecoa por todas partes. E qual é a finalidade? Remover, remoção, arrancar fortalezas, sofismas, porque são removíveis. Assim como se alojaram em você, eles também podem ser arrancados de você, porque Deus está estabelecendo, certo? Ele vai dizer aqui, certo? Porque vai remover as coisas criadas, certo? Para que permaneça lo que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, o reino é Cristo, já nos foi dado, mas estamos herdando. Por quê? Porque Ele está sendo desenvolvido na minha vida.
¿cierto? Las verdades de Dios se conjugan en los tres tiempos. En Cristo ya somos, en un proceso estamos siendo, y en el final del proceso seremos plenamente. Mas para isso, querido, eu preciso perguntar para Jesus: o que está dizendo? Me explique melhor, porque eu não entendi, porque meus ouvidos não alcançaram a frequência, porque meus olhos não atingiram a imagem exata. Observe isto aqui, Hebreus capítulo 1 diz: Cristo é a imagem exata. E isso é o que nós precisamos alcançar. Nós precisamos ver com exatidão, certo, onde nós estamos, quem nós somos, para que Deus nos chamou, por que somos ninho das águias, por que estamos aqui. Mas para isso, Deus precisa remover lo que precisa ser removido, todo entulho, toda cultura, todo sofisma, todo engano. Abandone a síndrome, o fantasma que vai acontecer como aconteceu com teu pai, com tua mãe, com tua tia, com tua família. Não vai acontecer, não vai. Te digo mais, não está acontecendo. Não está acontecendo. Deus está fazendo diferente contigo. Deus está fazendo diferente com a tua casa. Para de peregrinar em prol do fracasso, em prol de coisas que não são para a tua vida, não são mais. Quando Paulo disse que aquele que está em Cristo nova criatura é, porque Deus não tem passado, cara. Deus não tem passado, Alexandre. Então quando ele disse: aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas passaram, porque para Deus Ele só vive um presente. Ele não tem passado. Ele não fica lembrando: não, que ele é limitado, porque olha o pai dele, olha a mãe dele, olha onde ele nasceu. Olha, ele não fica, porque para ele só importa você aqui e agora. Então você precisa arrancar o que precisa ser arrancado. E eu não pretendo que nesta oração se arranque. Eu sei que este é um processo, mas você tem que assumir a sua responsabilidade, porque o evangelho que nos foi dado, mesmo que começamos por ele, não é mais o evangelho entre o céu e o inferno. Está entendendo? Eu comecei nesse evangelho, mas hoje eu não estou parado nesse evangelho. Não me importa só morar no céu, mas hoje me importa corresponder à expectativa de Deus para meus dias. Porque agora eu estou entendendo não um evangelho fragmentado, mas um evangelho completo, que em Cristo foram reunidas todas as coisas, e que eu fui chamado para pregar o evangelho a los de fora e a los de dentro. Então nesta manhã, decida-se, não arrancar véus, mas decida-se a se submeter. Se você orar e dizer: Senhor, eu quero me submeter a me sentar na cadeira do oftalmologista, só isso. Como digo, eu não quero que você saiba, não. E que você depois diga: eu me submeto, Senhor, a que os lentes de meu óculo comecem a ser trocados. E o Senhor vai te perguntar: meu filho, vê melhor? Não, diga, seja sincero. Não vejo direito. Não vejo, não consigo ver, Senhor. E a lo melhor o processo vai ser demorado, não importa. Mas sente-se as vezes que seja necessário na cadeira do oftalmologista e submeta-se à troca de lentes. Entendendo que talvez de um tempo você vai ter que voltar novamente. Não sai de lá pensando: não, agora sim. Não, daqui a um ano a gente precisa passar de novo por ele. E não digo um ano, de tempo em tempo, oxalá todos os dias, querido. E isso não é porque não há progresso, senão porque todos os dias vamos adquirindo nuvens que se alojam na nossa visão, vai gerando cera que nos impede de ouvir como Deus quer que nós ouçamos. Senhor, nesta manhã oramos. Oramos nesta manhã, Senhor. Oramos nesta manhã, Senhor. Senhor, eu me declaro incompetente, Senhor. Eu não tenho competência. Eu sei que eu sou um ministro competente, mas dentro de um ministro competente não me foi dada a capacidade de convencer as pessoas. Eu não tenho a capacidade, Senhor, eu não posso ser aquele professor que toma a mão do aluno para ele fazer a lição. Não, cada um precisa fazer a nossa lição. Então, Senhor, conduza-nos a este momento, a entender
Senhor, que os que não entendem, os que não dão a resposta, é porque têm seus ouvidos tapados e seus olhos impedidos de ver. Senhor, a Escritura está cheia. Isaías declara: este povo de lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Senhor, tira as escamas, tira os véus, retira, Senhor. Nos revela a cultura que predomina nas nossas vidas, Senhor. Senhor, toda síndrome, Senhor. Toda síndrome de delicadeza excessiva, que nos ofendemos com qualquer coisa. A síndrome de autoestima baixa, Senhor. A síndrome da miséria, da pobreza, Senhor. E não uma pobreza material, mas uma pobreza espiritual. Revela-nos, Senhor, a síndrome de Adão, que nos escondemos atrás de coisas para não assumir as nossas responsabilidades, Senhor. Revela-te a esta casa, Senhor. Senhor, eu clamo como um pai desta casa. Eu clamo, Senhor. Senhor, abre nossos olhos. Senhor, troca, Senhor, as palavras torpes por palavras de sabedoria em nossos lábios. Senhor, ativa o trabalho de nossas mãos, Senhor. Senhor, mas não é para fazer mais coisas, mas para que sejamos exatos e pela exatidão nos tornemos efetivos naquilo que o Senhor nos tem pedido. Senhor, que cada um de nós tome a responsabilidade que cabe. Senhor, dizemos não a um evangelho meia boca. Dizemos não a um evangelho incompleto. Dizemos não a um evangelho vaziado na alma, Senhor. Um evangelho que só era para suprir as necessidades humanas. Abra seus olhos aqui, por favor, e tome atenção. Um evangelho que nós também, se nos foi pregado, é aquele que suple a necessidade dos indivíduos. E sabe qual é a ideia que se passa? Quando você está suprido, você não precisa mais de Deus, porque você precisa dele quando você é carente de alguma coisa. Me está entendendo? Então a gente vem com essa mentalidade, certo? Já viu que quando a gente está desempregado, a gente quando tem uma luta, parece que a gente está mais próximo de Deus. Sabe por quê? Porque fomos alcançados por um evangelho com base na necessidade. Então quando Ele suple a minha necessidade, parece que eu não preciso mais dEle. Esse é um evangelho fragmentado que precisa ser abandonado das nossas vidas. Eu preciso Ele todos os dias, com necessidade ou sem necessidade. Ele direi todos os dias, com necessidade ou sem necessidade. Ele é Rafa, meu curador, meu sanador. Sempre, sempre, não necessariamente quando eu estou doente, cara. No nome de Jesus, os olhos continuam orando. Senhor, no nome de Jesus, dizemos não a um evangelho fragmentado. Um evangelho fragmentado. Um evangelho fragmentado, um evangelho fragmentado, um evangelho fragmentado. Queridos, observe com muito amor e carinho, por favor. Você conhece meu coração, mas teu espírito agitado para ir embora é revelação daquilo que eu estou dizendo nesta manhã. Me está entendendo? Você está relutante aí porque acha que o horário passou. Observe nisso. Isso revela um véu na tua vida. Então, por favor, com muito amor e carinho, se concentre aqui. Esse momento ainda não terminou. Mesmo que você ache, está vendo? Você está revelando o padrão que você tem dentro. Mesmo que você ache que terminou, ele não terminou ainda. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Senhor, no nome de Jesus, remova tudo aquilo que precisa ser removido. Avale tudo aquilo que precisa ser avalado. Avale, Senhor, e estabeleça tudo aquilo que precisa ser estabelecido, Senhor. Tudo aquilo que precisa ser estabelecido. Tudo aquilo que precisa ser estabelecido. Não como visão da igreja, não como visão de uma comunidade, não como visão, Senhor, do homem, mas com relação àquilo que Deus quer implantar nas nossas vidas. Nas nossas vidas. É no nome de Jesus. 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 É no nome de Jesus, Pai. É no nome de Jesus. Por favor, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Por favor, Senhor. É no nome de Jesus. 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 Aleluia. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, queridos.